Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Leve, o podcast oficial da Clínica Fique Leve. Aqui a gente fala de saúde, de emagrecimento, de qualidade de vida, sempre de forma leve e descomplicada. Hoje o episódio é especialmente para você que acha que psiquiatra é médico de maluco. Vamos acabar de vez com esse pensamento. E a gente está aqui com o Dr. Luiz, que vai trazer para a gente alguns sintomas, algumas manifestações que podem ser, na verdade, um pedido de socorro do seu cérebro e você está continuamente ignorando. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Letícia. Obrigado, Vitor. Bom dia a todos mais uma vez. Agradeço aí pela oportunidade de falar com vocês aqui no podcast. Mas isso que você está falando, Letícia, é algo muito, muito comum da nossa prática. As pessoas já chegam com isso até como algo que elas precisaram mudar, que elas precisaram realmente ressignificar por conta do estigma, né, presente. Olha, eu não sou maluco, poxa, se eu não sou maluco, como é que eu estou precisando de psiquiatra, né? Porque, na verdade, os transtornos mentais eles têm diversas facetas. O mesmo transtorno pode ter quadros muito diferentes, o mesmo diagnóstico com quadros muito diferentes, seja em manifestação, seja em intensidade, em gravidade. E aí a gente, naturalmente, como psiquiatra, como profissional que lida com a saúde mental dos pacientes, a gente precisa fazer essa avaliação para poder hierarquizar o tratamento, mas com certeza os transtornos mentais são muito prevalentes na população e a maioria deles não são quadros graves, mas não é porque não são quadros graves que eles não devem ser tratados. Nem todo paciente que tem transtorno mental é aquele paciente que a gente viu a nossa vida inteira no filme com uma camisa de força, com uma máscara aqui, né, que ele não podia ficar com a boca ali porque ele mordia os outros, não sei o que, não é isso. Né? A gente tem doenças, a gente tem transtornos mentais que são muito frequentes dentro da nosso dia a dia, né? E é isso que a gente queria te perguntar, Luiz, assim, o que são as principais situações que a gente precisa ficar atento para a gente mesmo, para os nossos familiares, para os nossos conhecidos, para poder indicar que talvez precise sim de alguma avaliação mais especializada ou que possa ter algum transtorno. São várias situações que podem levar a esses sinais de alerta para uma pessoa. Em geral, quando a gente pensa no sofrimento mental mais comum da população, em termos até de prevalência de transtorno, com certeza são os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos, né? Os transtornos de humor, eles têm realmente uma maior prevalência na população. E aí, o que até em termos de relevância, quando a gente observa esses quadros, né? Muitas vezes são pessoas que começam a ter uma diferença em relação ao que elas são. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que notar é se existe uma diferença muito grande do que ela é normalmente, do que ela foi normalmente ao longo da vida e do que ela tem sido. Claro, isso não quer dizer que seja um transtorno, porque existem fatos, né, vivências que acabam mudando muito a forma como a gente vê a vida. Isso não necessariamente é patológico. Mas, vamos lá. Mas vale um olhar, né? Vale olhar com carinho. Trazendo pro concreto, vamos dizer que você é uma pessoa que gosta de fazer esporte, que gosta de, não sei, ler livros, assistir futebol, ter momentos ali de sair com seus amigos, para um bar, para um restaurante, estar junto com teu marido, namorado, esposa. E aí, de uns tempos para cá, você não gosta de fazer nada disso. Você não quer mais fazer esporte, as coisas que você gosta, você não está conseguindo ter prazer, não está conseguindo aproveitar. Começa a arranjar desculpa, né? Arranjar desculpa para não fazer, para não aproveitar as companhias. Olha, isso tem que se ligar um sinal de alerta em você, porque existe uma diferença muito grande. E até o que vai servir para tudo que a gente for falar daqui para frente. Na verdade, a dificuldade maior é porque esses processos patológicos, esses processos de doença, eles vão se instalando ao longo do tempo. Então a pessoa não está um dia super bem e daqui a pouco ela está deprimida.
né, na semana seguinte ela está ansiosa, deprimida. Não é assim. A pessoa vai desenvolvendo isso ao longo de um certo tempo. É o que a gente chama de característica mais insidiosa, né? A pessoa vai desenvolvendo o quadro ao longo de meses, às vezes anos, e aí, de repente, ela acaba se tendo um quadro mais constituído, onde ela tem muito prejuízo e aí resolve buscar ajuda. Eu entendeu? brinco, Luiz, que é tipo cabelo branco, né? Um dia você vê um, no outro dia você vê dois. Aí se você não prestar atenção e não estiver buscando aquilo, não estiver olhando aquilo, quando você vê, tá tudo branco, né? E você fala, mas eu nunca tive cabelo branco, mas agora tem. Os transtornos, tanto obesidade, quanto os transtornos mentais, né? Eles têm essa característica de irem não pedem licença para entrar, né? Eles vão se acomodando, vão ocupando espaço, a gente vai normalizando aqueles comportamentos como, mas agora é assim, mas é porque eu tô cansada, mas é porque tá perigoso. E a gente vai buscando justificativa para aquilo, mas esse olhar de, cara, mas mudou pra caramba do que eu era antes, né? Isso vale a gente não botar para baixo do tapete, porque a gente pode estar tentando se acostumar com uma nova versão que não é uma versão escolhida ou construída, é uma versão patológica, uma versão de adoecimento, né? Por exemplo, não é normal a pessoa estar sempre cansada, sentindo sempre cansada. É claro que a gente pode olhar para o contexto dessa pessoa e entender que, às vezes, existem muitas demandas e que a pessoa se sinta muito cansada, mas a pessoa não pode se sentir sempre cansada, entendeu? Porque ela se sentir sempre cansada, tá tendo alguma questão aí. Até pra gente poder manejar, de novo, não necessariamente é um transtorno. Sim, mas assim, se a pessoa não... Nada aqui é diagnóstico, né? Que são ideias, coisas que valem uma bandeirinha de alerta e falar, cara, deixa eu olhar pra isso aqui com mais calma. Inclusive, Letícia, a gente precisa ter um cuidado para não normalizar autodiagnóstico. Então, nada aqui que a gente está conversando quer dizer ou tem algo a ver com autodiagnóstico. A gente quer que você identifique possíveis problemas que você tem para que você busque o diagnóstico. O autodiagnóstico, ele é totalmente inadequado. A gente sabe que, infelizmente, tem crescido muito. A gente vive num país onde as pessoas, infelizmente, acabam fazendo diagnóstico por conta própria, tratamento por conta própria, tomando medicação por conta própria. E aí, naturalmente, isso é muito ruim, porque você não tem um acompanhamento, uma orientação, uma supervisão adequada daquilo que você precisa ou não tratar. Né? Então, já começa por aí, na nossa conversa. Agora, é claro, se a pessoa está sempre se sentindo cansada, se a pessoa está se sentindo, por exemplo, muito desatenta, ela realmente, poxa, não consegue ter ali foco, tem perdido dados com muita facilidade, sem ter acontecido nenhum problema, às vezes médico ou nada nesse sentido, né? Olha, isso é uma coisa importante para você ver, até porque desatenção é uma coisa que tem várias fontes, pode ter fontes até biológicas, né? Problemas hormonais, problemas ali nutricionais, inclusive, metabólicos de toda a ordem, mas existem também questões com fadiga, transtornos mentais que propiciam a desatenção, e não necessariamente é TDAH, né? Que hoje se fala muito também em TDAH, mas desatenção é uma característica, é um tipo de sintoma, né? É um sintoma que é prevalente em vários transtornos, transtorno bipolar, transtorno ansioso, transtorno depressivo, transtornos ali relacionados também aos quadros mais psicóticos, todos eles cursam com alguns problemas de atenção. Mas aí a gente vai tentar entender e encaixar isso adequadamente. Agora, se a pessoa se sente cansada, se a pessoa também não consegue dormir adequadamente, poxa, você é uma pessoa que geralmente dorme ali 7, 8 horas por noite, aí você não consegue mais relaxar para dormir, você não consegue mais pegar no sono, acorda durante a noite em vários momentos, acorda, não se sente descansado, poxa... Sonha com os problemas, né? Tem essa coisa, você tem dorme, essa coisa, mas você fica tentando resolver o problema dormindo, às vezes um sono até né? mais agitado, isso realmente é algo que precisa chamar a atenção. Poxa, o sono é uma função fundamental para nós. Todos nós precisamos dormir, não existe o ser humano sem dormir. Então, o sono ele é necessário, né? Necessidade básica, né? Necessidade básica. O sono não pode ser um benefício. Um luxo. Um luxo. Tá, e aí eu vou fazer um disclaimer aqui, que tem agora a turma das 4 da manhã, né, que vem se popularizando aí na internet, a galera que faz exercício físico antes do sol nascer. E, cara, cuidado com isso, gente, porque pode ser uma escolha e ser ok, tá dentro de um comportamento saudável para aquela pessoa,
Mas isso também pode ser um transtorno que está fantasiado de hiperprodutividade, né? E que vai cobrar um preço caro ali na frente. Porque poucos são os pequenos dormidores, né? As pessoas que de fato precisam dormir menos e ficam bem. E poucos são os matutinos ou os super matutinos reais que vão acordar às 4 da manhã e vão ter um dia maravilhoso. Isso é exceção, isso não é regra. Então não é porque algum influencer tá fazendo e fala, cara, não, legal, né? Realmente, não dá pra tirar nada do meu dia, eu tenho que fazer atividade física, então vou acordar 4 horas da manhã, vou correr de 4h30 e 5h30, aí vai se devocional, super coffee, 7 horas da manhã já fez 45 coisas. Isso também pode ser manifestação de um transtorno. Sim, e outra coisa que às vezes a pessoa não tem transtorno, mas ela quer se obrigar a fazer algo que vai contra a estrutura de vida dela, a possibilidade de vida dela, e aí ela, por exemplo, por não dormir e por se estressar e por nutrir uma expectativa inadequada em relação à própria realidade, ela vai propiciar o adoecimento, ela vai ter uma possibilidade maior de adoecer por conta daquilo. Por exemplo... É um hábito que ao invés de proteger, né, você fala assim, atividade física protege, mas depende do contexto, né? Exatamente. Pode ser uma coisa que foi plantada de uma forma que ao invés de fazer a gente ter o benefício positivo da atividade física, a gente vai estar criando um estresse, né, uma condição estressora e adoecedora por conta daquela forma. Se você ficar abrindo mão do sono dessa maneira, isso vai trazer malefícios para você. E às vezes é uma pessoa que pela rotina dela, ela não tem como dormir muito cedo. Às vezes é uma pessoa que chega tarde em casa do trabalho, ela tem que cuidar, ter várias responsabilidades em casa, às vezes tem responsabilidade com o filho, com a esposa, com o esposo, né, com as próprias tarefas da casa, enfim, coisas que ela tem que dar conta. Ela não tem como dormir super cedo para acordar às 4 da manhã. Isso tem que ser respeitado. E aí a pessoa fica nutrindo, não, é porque eu tenho que acordar cedo de manhã para poder fazer, para ser produtivo. Isso, na verdade, ela está se sabotando, ela está jogando contra a saúde dela. E aí ela vai dormindo pouco, vai se estressando, né? Porque a privação de sono, ela gera aumento de estresse. O estresse crônico, que é um forte preditor de doença psiquiátrica, inclusive. E doença cardiovascular, e obesidade, e todos os tipos de doença, exatamente. Entendi. Então, de forma geral, né, esse distanciamento de quem você era, de quem você gostaria de ser, né, da forma como você costumava existir e como você está existindo, e também os sentimentos que você sente, né, Luiz? Às vezes a gente pega muita gente que minimiza, né? Ah, não, eu tô frustrada, mas é porque... E aí justifica, né? Alguma coisa. Eu tô chateada, eu tô triste, eu tô sem vontade de fazer nada, mas é porque... E aí vai justificando. Isso também pode ser um sinal precoce de um transtorno psiquiátrico, não é verdade? Pois é, se a pessoa, às vezes, está... O ser humano, ele pode se frustrar. Nós podemos nos frustrar com muita coisa. A gente vive disso. A gente vive de momentos, às vezes, que tem alegria, raiva, a gente fica triste. Então, isso faz parte. Às vezes, a gente nutre ali uma expectativa sobre algo, aquilo não se concretiza e a gente se sente mal com aquilo. Mas é normal a pessoa ficar frustrada com tudo, irritada com tudo, o tempo todo? A coisa sem objeto... É sair do estado para fazer parte do seu ser, né? Porque eu sou frustrada, eu não estou frustrada. Eu sou ansioso, eu não estou... Existe, não existe um objeto para frustração, para irritação, né? Um motivo específico. Ela está sempre irritada. Ela está sempre frustrada com tudo. Tudo vira um grande problema. Então, não é uma coisa esperada tudo virar um grande problema, tudo tomar uma grande proporção. O mais esperado é que, olha, existem coisas que são mais importantes para a gente, que vão gerar naturalmente uma maior atenção, uma maior demanda da nossa parte, que vão, às vezes, gerar maior estresse mesmo, mas existem outras coisas que não levam. Se tudo leva a estresse, se tudo leva a irritação, se tudo leva a frustração, é porque realmente a questão não são esses, entre aspas, motivos, não são esses objetos. Não é a sua mulher, não é o teu filho, não é o trabalho, não é a escola. É você. Entendeu? É aquela pessoa que sai de viagem para viajar de férias e aí consegue se esso com, sei lá, a recepcionista do hotel, acha o quarto ruim, esse é o grande fundamento. É ruim. Porque, olha só, isso é muito importante, Letícia, isso que você acabou de mencionar. Porque a pessoa acaba nutrindo certas expectativas. Ela fala assim, olha...
eu tô muito sobrecarregado. E às vezes é verdade. Assim, não quer dizer que às vezes a pessoa não tá com muito problema na vida dela, entendeu? Às vezes a pessoa tá com muito problema na família, no trabalho, tá com sobrecarga, mas aí ela nutre uma expectativa irreal sobre a coisa. Aí ela fala assim, não, se eu descansar, se eu ficar de férias, eu vou ficar bem. E não fica. E como é que funciona? Mas a pessoa tá estressada com o trabalho, porque às vezes o trabalho tem problema, tem um chefe que é chato, tem um colega lá que tá arranjando problema para ela, né, que não tá dando conta e ela tá ficando sobrecarregada. Às vezes isso é verdade, não é que não seja válido. Mas aí a pessoa, quando tá no tempo livre, não consegue aproveitar. E aí? Entendeu? Como é que funciona? Se ela tá de férias, ela não consegue aproveitar uma viagem, um momento com a família, né? com o namorado, com a namorada. Como é que funciona isso? Então, olha, tem algo aí que chama a atenção. A pessoa não consegue dormir mesmo quando tem tempo para dormir. Isso é esperado? Não é. Então, isso são sinais de um adoecimento que está acontecendo ali e a pessoa precisa prestar atenção. Muitas vezes são os outros que vão até apontar, mas às vezes a pessoa vai ter dificuldade de aceitar ou reconhecer, entendeu? Então, para isso que a gente está aqui falando, né? É verdade. Daria para fazer, acho que 100 horas de podcast falando isso, né? Ia ser muito fácil continuar falando. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida, se tem algum questionamento que você gostaria que a gente respondesse aqui na nossa próxima temporada do podcast, deixa nos comentários, vai ser um prazer. Nosso objetivo aqui é trazer informação assim, fácil, simples. O que você quer saber, a gente quer responder. Então deixa seu comentário que a gente vai propor vamos trazer o Dr. Luiz aqui mais vezes, porque um encontro só foi muito pouco, mas hoje está ficando por aqui a nossa série de saúde mental. Obrigada por vocês terem acompanhado conosco. Manda para aquele colega que está sempre estressado, irritado e acha que é normal, que é porque é assim mesmo e que não tem solução. Quem sabe você não pode ajudar a salvar uma vida também. E se você está procurando um atendimento especializado, centrado na pessoa, com muito carinho, empatia e sem julgamentos, vem para a Clínica Fique Leve e deixa a gente cuidar de você.